Olá pessoal, tudo bem? É hora de falar de um grande livro da literatura contemporânea brasileira que é Solitária, de Eliana Alves Cruz. Falaremos sobre o livro e também eu farei um convite muito especial para vocês. Fiquem até o final desse vídeo, vai valer muito a pena e literatura, você já sabe, é com Alencar. Já vou começar com um convite então. No dia 2 de dezembro, às 15 horas, eu vou fazer uma live com a Eliana, autora de Solitária. Lá no meu perfil do Instagram vai aparecer aqui embaixo para vocês. Então a gente se encontra lá, a gente vai falar sobre a vida e a obra dela e especialmente vamos falar sobre Solitária, imperdível. Eu sempre gostei muito de proporcionar às pessoas, aos leitores, aos meus alunos, às pessoas que me acompanham nas redes sociais, esse contato direto com os escritores. Acho que isso é fundamental, faz parte também desse processo que eu venho construindo de desmistificar a literatura, aproximar a literatura cada vez mais das pessoas. Falando um pouquinho sobre a autora, Eliana Alves Cruz, nasceu no Rio de Janeiro, é da área da comunicação, mas vem se destacando cada vez mais na literatura contemporânea brasileira, já é autora de diversos livros, O Crime do Cais do Valongo, Água de Barrela, e ela já foi vencedora do Prêmio Jabuti com um livro de contos chamado A Vestida. Solitária é um romance de 2022. Um romance muito bem escrito. A linguagem é acessível, é uma leitura ágil, ao mesmo tempo que provoca muita emoção, traz muita reflexão. Nós temos duas personagens fundamentais na narrativa que são Mabel e Eunice. A Mabel, filha da Eunice. Eunice é empregada doméstica, ela trabalha na cobertura de um prédio sofisticado chamado Golden Plate. No final dos anos 90, a gente tem aí uma certa cronologia na história. Então, no final dos anos 90, Eunice começa a trabalhar para essa família. Ela fica nos fundos do apartamento, no quarto da empregada. É interessante que a palavra solitária no título, ela tem vários significados. Um deles remete à solitária, que é aquele cubículo na prisão onde os encarcerados precisam pagar por alguma coisa que fizeram, receber algum castigo. Então, é um lugar insalubre. Vejam que Eliana aproxima esse pequeno espaço do quarto de empregados. Aquela arquitetura antiga que havia, que hoje em dia não faz sentido, que recebeu diversas críticas. Então é lá, excluídas, marginalizadas, silenciadas, que Eunice e Mabel permanecem por muitos e muitos anos, porque Eunice leva a filha para trabalhar com ela. Elas passam a semana lá na cobertura do seu Tiago e da dona Lúcia, e nos finais de semana elas então vão para a casinha delas, simples, no subúrbio. A Eunice tem a mãe, que mora lá com elas também. Para os patrões, é muito interessante que Eunice esteja com a filha, porque afinal de contas elas conseguem ter duas empregadas pelo valor de uma. Há críticas bastante contundentes da autora em relação à exploração, ao trabalho análogo à escravidão. A gente sabe também que com o passar dos anos os direitos das empregadas domésticas foram ganhando bem mais corpo, bem mais humanidade. Eu acho que essa palavra cabe muito bem aqui. Eunice
Na história tem o marido, Sérgio. Sérgio é alcoólatra, ele se torna alcoólatra. A história diz que não aconteceu nada com ele, exatamente é esse o motivo. Então, falta de perspectiva na vida, muito embora trabalhasse, a falta de perspectiva fez com que ele, então, desenvolvesse. Eles acabam se afastando no decorrer da história, e aí Eunice vai ter um relacionamento amoroso com o porteiro do Golden Plate, chamado Jurandir. Eles moram num pequeno apartamento que fica na garagem do prédio. Então, mais uma vez, um lugar extremamente insalubre. Imaginem, todos os dias a fumaça dos carros ali entrando na casa deles. Tanto é que os três apresentam problemas respiratórios. Por que os três? Jurandir tem 2 filhos, Cacau, o mais novo, e João Pedro, o mais velho. Cacau é um menino muito inteligente, que gosta muito de estudar. João Pedro também é inteligente, mas ele já não é muito dos estudos, ele quer fazer a vida dele trabalhando. Esse é um livro que pode ser aproximado de diversas maneiras de uma outra obra contemporânea, um pouquinho anterior à Solitária, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Porque em Torto Arado você tem a Bibiana e a Belonísia. Bibiana estuda, vira professora. Belonísia tem toda uma consciência social, tal qual a Bibiana, mas ela prefere a lida com a terra. A escola também não era nada atrativa para ela. Há outras aproximações com esse best-seller do Itamar. Podemos citar a questão da negritude, lá em Torto Arado. Já temos vídeo de Torto Arado aqui no nosso canal, depois você dá uma olhadinha. Agora não. Então, lá na obra da Bibiana e da Belonísia, a família é negra, aqui também, questão da negritude, e aí o racismo estrutural, está presente no outro romance e também aqui. Outra semelhança é em relação à narração. Então, em Torto Arado, são 3 capítulos, cada um com um narrador, ou melhor, uma narradora. Então, a figura feminina, a mulher, se sobressai tanto no livro do Itamar quanto no livro da Eliana. A força feminina muito intensa. Lá no Torto Arado, as narradoras são Bibiana, Belonísia e Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade de Jaré. Ela não é uma pessoa. Isso acontece também em Solitária. O primeiro capítulo é narrado por Mabel, o segundo capítulo por Eunice e o terceiro capítulo, na verdade, tem mais de um narrador. Os narradores são os espaços por onde as personagens transitam, como por exemplo, o quarto de empregada, lá onde ficavam Eunice e Mabel. Então, nas 2 obras, no terceiro capítulo, não é uma pessoa que narra, só que, digamos assim, são forças que estão ali, envolvem as pessoas e trazem também algum aconchego, algum conforto. Outra coisa importante de se dizer em relação à Solitária é porque a própria autora já anunciou que a história é com base naquele acontecimento terrível de 2020 do menino Miguel Otávio Santana. Ele caiu de um prédio bem alto, ele estava aos cuidados da patroa, da mãe dele, e ele acaba fugindo do apartamento e caindo. Então, a gente vai ter uma história semelhante aqui em Solitária. Essa história, inclusive, já é anunciada desde as primeiras páginas, mas a princípio o leitor não entende muito bem. A gente vai compreender mais lá para o desfecho da narrativa. Vou ler para vocês aqui um trechinho do primeiro capítulo, narrado por Mabel, que diz assim: Mãe,
A senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas. Pelo contrário. Mãe, sou eu, Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Aqui, nós estamos tentando compreender o que está acontecendo. Mas já há conexão, uma tragédia que vai acontecer. Ainda no comecinho do livro, uma outra parte mostra um pouco a linguagem poética que a autora consegue ter. O sol estava a pino no quintal da nossa pequena casa. Mamãe estendia roupas. A cada camisa, calça, toalha pendurada, o suor escorria pela ação do calor. E misturadas a ele, viam lágrimas que ela buscava sem sucesso disfarçar. Estávamos ali, numa espécie de dança entre os panos ondulando ao vento quente do subúrbio, uma dança de esconder e revelar. Então, ela cria umas imagens muito tocantes, apesar da linguagem, como nós já falamos, bastante acessível. E logo na sequência, a Mabel então conta que aí pelos anos de 1998, 99, ela foi levada pela mãe ao Golden Plate. E quando a mãe começou, de fato, a trabalhar. E aí Mabel muito pequenininha, a idade exata que nós não temos, mas ela não conseguia compreender muito bem o que estava acontecendo, e a mãe já colocou ela lá no quartinho, nos fundos, pediu para ela não sair enquanto a mãe ia trabalhando, e era um dia, inclusive, de comemoração, de festividade no Golden Plate, havia várias pessoas, então elas já chegando, já chegam numa situação um pouco diferente, que exigia atenção, cuidado, trabalho a mais. Mabel, porém, não obedece. Ela acaba saindo lá do quartinho. Era escuro, quente, ela também estava com fome, o dia era muito bonito. Ela sai criança. Significa o quê, minha gente? Transgressão, não é mesmo? E aí ela sai, vai até a piscina da cobertura, e na piscina havia uma outra criança. Era um menino chamado Bruninho, sobrinho da Dona Lúcia, filho da Dona Helena. Ele tinha uma babá chamada Irene, de apenas 13 anos. A babá não estava com ele ali naquele momento, ela se ausentou, ela foi ao banheiro rapidamente, e o menino acaba se afogando. Mabel não entra na piscina, ela só sente a água geladinha, gostosa, mas ela não entra. E aí ela presencia aquela cena, e aí aquele desespero, tira a criança de lá, a mãe vem correndo, chega a babá também, a mãe dá um tapa na babá, bate, e aquilo marcou muito a infância da Mabel. Ela nunca mais esqueceu. Depois ela vai encontrar o Bruninho, as coisas vão se conectar. Nós temos aqui uma ligação entre o começo das coisas, da vida dela, e o final, uma ponta da vida a outra. Outra coisa interessante que a Mabel conta é que o primeiro super-herói da vida dela não foi o pai, foi o porteiro Jurandir. Jurandir começa uma aproximação com Eunice, começa a demonstrar interesse por ela. Um dia acontece uma festinha lá no Golden Plate, e ele então demonstra claramente que ele quer ficar com ela, mas ainda há o Sérgio na jogada, o Sérgio, que nesse ponto da história já é alcoólatra. Na mesma noite da festa, a Eunice e a Mabel já tinham subido para a cobertura e o Sérgio chega. Eunice leva a filha junto, até porque sabia que ele poderia fazer escândalo, e com a filha talvez ele se controlasse. Eunice leva dinheiro, porque quando ele estava alterado, normalmente ele pedia isso. Ela entrega dinheiro a ele, ele até ameaça lá um escândalo. Jurandir quer auxiliar a Eunice, e Sérgio vai embora. O Sérgio se torna depois um morador de rua. Um belo dia, inclusive, Eunice e Mabel o encontram,
conversa um pouco com ele, depois disso ele diz que vai embora e some da história. Enquanto Eunice e Mabel trabalhavam lá no apartamento, nasce a primeira e única filha do casal Tiago e Lúcia, que é a Camila, a Camilinha. A relação de Mabel com Camilinha nunca foi tranquila. A Mabel sempre achou que a Camila era muito bajulada, muito mimada, que acabou crescendo, se tornando uma criança, uma adolescente perversa. O tempo vai passando, Mabel se torna uma adolescente. Ela era em torno de 2 anos mais nova do que o João, o filho mais velho do Jurandir. Os dois desenvolvem um interesse de um pelo outro, como diz a autora, começa uma pegação entre eles. Ela engravida, uma gravidez indesejada. Depois a gente vai ver essa gravidez sob o ponto de vista da mãe, da Eunice. Mabel vai falar sobre isso e depois a mãe vai falar também. As duas têm discursos diferentes. Obviamente, é interessante que elas têm, às vezes, uma recordação diferente da mesma situação, o que é absolutamente legítimo. A memória é um recurso muito complexo do ser humano e é muito comum cada um lembrar de uma coisa de uma forma. E isso ocorre aqui. E também algumas coisas a Mabel conta e a mãe não, e vice-versa. Enfim, é uma gravidez indesejada. Depois Eunice vai dizer que também passou por isso e também acabou não tendo filho como a Mabel. Mabel não teve por quê? Porque a patroa, a Lúcia, acabou descobrindo e deu um remédio lá que causaria o aborto. Depois, Mabel conta para o João o que tinha acontecido, essa ajuda que ela tinha tido da dona Lúcia, e o João, muito consciente, diz que não é ajuda coisa nenhuma. Para a dona Lúcia, não é interessante que Mabel tenha filho, porque assim ela pode continuar trabalhando com a mãe de forma mais contundente, aquele processo de exploração, duas pelo preço de uma. Logo depois, Mabel e Cacau terminam o ensino médio. Mabel estuda numa escola pública, Cacau numa escola particular, porque tem um militar aposentado no prédio que consegue uma bolsa para o menino. Ambos muito estudiosos e ambos vão prestar o vestibular e vão ter sucesso. Cuidado que aqui no nosso resumo, na nossa resenha, no nosso comentário, há spoilers. Isso é bom avisar. Eles vão ingressar na faculdade, vai haver uma discussão nesse momento, inclusive, em relação às cotas. Há discussões muito recorrentes de hoje em dia nesse livro. O segundo capítulo, que se chama Eunice, começa com a impressão da Eunice acerca daquela conversa que elas tiveram lá no começo do livro, que é citada pela Mabel. Olha só, eu sou sua mãe, é bom baixar esse queixo e essa voz. Você me deve respeito. Eu vivi coisa que você nunca soube o que é, porque eu estava aqui para não deixar você saber. Foi o que pensei, mas não disse. Vejam que Mabel disse. Mabel já é de uma outra geração e ela tem uma postura diferente da mãe em relação a tudo. Ela quer se expressar muito mais, ela quer falar. Então, a Mabel fala e a mãe pensa. Esse livro também faz lembrar um filme chamado Que Horas Ela Volta. Nesse filme, há uma empregada doméstica chamada Val, que trabalha numa casa sofisticada do bairro do Morumbi, em São Paulo. A propósito, Solitária não fala qual é o espaço. É uma grande cidade. A gente até pode supor que seja São Paulo, mas isso não está no livro. E lá no filme, dirigido pela genial Ana Muylaer, Val recebe a filha, que vem do Nordeste para passar um tempo com a mãe, porque ela vai prestar vestibular. E a filha
a filha não consegue viver daquele jeito ali, como a mãe vive, morando naquele quartinho, na casa dos patrões, dizendo amém para tudo, não tendo voz para nada. A filha tem uma postura de enfrentamento, assim como Mabel. Logo depois, Eunice diz: nunca devia ter aceitado o convite para ir ensinar a nova empregada a fazer a feijoada daquele jeito que a menina gosta. É por causa dessa ida à casa dos patrões para fazer, eram na verdade ex-patrões, para fazer feijoada que tudo vai acontecer. Eunice fala algumas vezes da mãe, a dona Codinha. Quando Eunice disse para a mãe que seria empregada doméstica, a mãe demonstrou preocupação. Há um fragmento que diz: Dona Codinha disse que sabia que era serviço honesto, digno, mas mesmo assim se entristecia, porque olhava para mim e lembrava das histórias que a avó dela contava sobre servir em casas grandes. Então vejam que a avó da Mabel compara esse serviço à escravização dos negros que acontecia antigamente. Claro que Eunice retoma, rememora a gravidez da filha. Ela descobre sobre a relação de Mabel e João quando um dia ela vai buscar um objeto no quarto de despejo, quarto da bagunça, das tralhas que havia lá no prédio. Ela pega a filha beijando o João. É interessante, a expressão quarto de despejo remete a um livro que certamente Eliana Alves Cruz conhece, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. É citada também aqui na obra uma outra autora negra chamada Conceição Evaristo. Há inclusive uma frase da Conceição Evaristo que aparece aqui na narrativa: em boca fechada não entra mosquito, mas não cabem risos e sorrisos. Fala do silenciamento pelo qual mãe e filha passavam. Bom, Mabel passa no vestibular com muito esforço, muitas dificuldades. Ela e Cacau podiam estudar lá atrás nos fundos, no espaço dos empregados. A Eunice colocou uma mesinha lá para os dois, eles tinham que estudar muito quietinhos. O estudo deles incomodava os patrões. Ambos passam. Mabel fez vestibular para medicina, ela desenvolveu o sonho de ser médica, e Cacau, relações internacionais. Interessante que depois Mabel e Cacau serão um casal. Quando Mabel passa, ela vai conversar com o seu Tiago, Dona Lúcia. Ela vai dizer assim: seu Tiago, lembra que o senhor riu debochado, achando que eu nunca conseguiria passar no curso de medicina? Foi exatamente esse deboche que deu força a ela. E aí, quando ela conta sobre o sucesso, a patroa, Dona Lúcia, de maneira perversa, vai revelar como Mabel abortou, porque Eunice até então não sabia. Eu sabia que você era muito jovem para interromper a vida daquela forma. Claro que Eunice não gostou de saber de algo tão grave desse jeito, mas ela se controlou, ela não permitiu que a Dona Lúcia estragasse aquele momento tão bonito, conseguido com tanto esforço. E aí elas foram comemorar a aprovação. E com o ingresso na faculdade de medicina, Eunice e Mabel vão se despedir do Golden Plate. A Eunice vai tentar uma outra vida, vai pensar nela mesma, vai seguir, na verdade, os conselhos da mãe. Ela vai se tornar a esposa do Jurandir, eles vão mesmo assumir esse relacionamento, vão ficar juntos. E aí o tempo passa. 5 anos depois que Eunice não trabalhava mais lá, é que vai acontecer a tragédia, porque Camilinha sairia para fazer um intercâmbio. E antes de ir, ela queria que Eunice desse uma passadinha no Golden Plate para se despedir. E
também para ensinar a nova empregada a fazer a sua feijoada, a feijoada que ela fazia tão bem. Lá vai Eunice, chegando lá, começa a trabalhar com a nova empregada que tinha um filho, o Gil. E aí, faltaram ingredientes. A mãe do pequeno vai buscar no mercado e deixa Gil aos cuidados de Camilinha. Na verdade, porque a dona Lúcia não estava em casa. Eunice fica ali trabalhando e Camilinha iria receber amigos. Os amigos começam a chegar, ela então coloca o Gil num quarto, deixa ele lá desenhando, fecha a porta e não fecha a janela. A tragédia acontece. Enquanto o menino estava caindo, Dona Lúcia estava subindo para o apartamento. E aí Dona Lúcia quer assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, quer tirar a culpa da filha e colocar nela, porque ela tinha muito mais condição de se defender. A filha então sairia impune. E a Dona Lúcia quer que Eunice participe dessa mentira. Eunice fica pensativa, por isso que ela estava pensativa lá no começo da história, por isso que Mabel estava falando, você não deve nada para essa família, vai se libertar disso. E na verdade é o que Eunice faz, porque Eunice acaba falando às autoridades toda a verdade. Aí Camilinha não pode mais viajar, não pode sair do país, ela vai ficar toda enrolada com a justiça. Por último, então, nós temos o capítulo Solitárias, e aí várias solitárias, digamos assim, vão narrar. A começar por Quarto de Empregada. Aqui há algo muito interessante, que são palavras ou expressões soltas, sozinhas no texto. Saco de lixo, descartáveis, orgânico, reciclados, que eram as coisas com as quais Eunice e Mabel tinham que conviver estando ali, porque o quartinho é perto da cozinha, onde ficava o lixo, onde ficavam os dejetos, aquilo que não servia mais para ninguém. Depois, o quarto de porteiro, pequeno apartamento, a outra solitária, onde moram os 3 homens aqui da história, Jurandir, Cacau e João. Aqui, novamente, nós temos palavras ou expressões que têm a ver com esse lugar insalubre. Fumaça, motor roncando, mais fumaça, cano de descarga, freio. Na sequência, quarto de hospital. Aqui é uma CTI de um hospital durante a pandemia de Covid-19. Olha só, temas muito atuais presentes nesse livro. Aqui, Mabel já é quase formada e trabalhando no hospital. Quem ela vai encontrar na CTI com Covid? Bruninho, o mesmo que quase havia se afogado. Inclusive, depois daquele acontecimento, ele teve diversas sequelas, se tornou um menino cadeirante e ainda pega a Covid e vai sobreviver à Covid. Vejam vocês, lá no hospital também, Mabel encontra Irene, a ex-babá do Bruninho, que havia se tornado uma enfermeira. E por último, o quarto de descanso, que é o consultório de quem? Doutora Mabel Pereira da Silva. E pela primeira vez vai aparecer o nome completo dela. Agora, ela é uma médica formada. O nome dela, com certeza, interessa à sociedade. O quarto de descanso é todo aquele que tem o cheiro da nossa própria vida. Então agora a Mabel tem os rumos da vida dela, tem os espaços dela, tem a dignidade dela. É um livro fantástico, vale muito a pena ler, com, sem vestibular, por causa da linguagem e por causa das reflexões extremamente atuais e pertinentes
para a sociedade brasileira. Eu me identifiquei bastante com esse livro porque eu mesmo fui uma espécie de Mabel. Os meus pais trabalharam em casas de famílias lá em São Paulo e nós moramos em diversas casas. Já há um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Uma das casas onde nós vivemos foi a casa do Roberto Justus. Então eu, como convivi com isso, posso dizer que a Eliana Alves Cruz consegue construir esse universo de maneira magistral. Valeu, gente! Um abraço!